Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rebeca Rocha, eu sou assistente social, mestre em serviço social e eu tô aqui hoje para falar sobre os dependentes da Previdência Social. A gente já gravou um vídeo falando sobre quem são os segurados, segurado obrigatório, facultativo, e agora a gente vai falar sobre quem são os dependentes. Um conceito dá sequência ao outro, tá bom? Então vem comigo que esse é o tema da aula de hoje. Bom, e dando sequência a essa playlist de previdência, a gente vai falar sobre os dependentes dos segurados. Quem são os dependentes? A gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre quem são os segurados. Dependentes são as pessoas que não contribuíram diretamente para a Previdência Social, porque o segurado é a pessoa que contribuiu diretamente para a Previdência Social e tem direito a uma série de benefícios. Os dependentes são as pessoas que não contribuíram diretamente para a Previdência, mas se enquadram em alguma classificação que pode ter direito a algum benefício por ser dependente de um segurado. E aí a gente tem 3 classes de dependentes da Previdência Social. Primeira coisa que eu preciso explicar para você é: se você se enquadrar em uma classe, automaticamente as outras classes que vêm abaixo, posteriores, estão excluídas. A gente hoje na Lei 8213 tem 3 tipos de classes de dependentes. A primeira, que é a que inclui cônjuge, ou quando a gente fala cônjuge, eu tô falando também companheiro ou companheira, tá? O cônjuge e os filhos, e aí quando eu falo filhos, eu tô falando de filhos ou enteados, que fazem o mesmo papel, Então a primeira classe inclui os cônjuges e filhos ou filhas. A segunda classe inclui os pais e a terceira classe inclui os irmãos. Então vamos supor, eu sou casada, tenho um filho. Se eu vier a falecer, eu sou segurada da Previdência. Se eu vier a falecer, quem tem direito a receber benefício previdenciário para os dependentes, que no caso, por exemplo, pensão por morte, vai ser o meu esposo e o meu filho, que estão na primeira classe. Mesmo que eu tenha pais ou irmãos, eles são automaticamente excluídos porque eu já tenho dependente na primeira classe, ok? E aí uma informação importante: os dependentes da primeira classe, como você acompanha comigo aqui no slide, a dependência econômica deles já é presumida. Eles não precisam comprovar que dependem economicamente de mim, porque automaticamente, se eu sou casada, a gente vive na mesma residência, a renda do marido e da mulher, ela é para sustentar os filhos e um acaba interferindo na renda do outro. Então, essa dependência econômica, ela é presumida. O cônjuge ou o filho, ele não precisa comprovar que depende economicamente do segurado falecido. Isso não ocorre para as demais classes, Vamos supor que eu não sou casada, não tenho filho, faleci, sou segurada da Previdência Social. Minha mãe, para que ela tenha direito a receber benefício previdenciário, ela precisa comprovar para a Previdência que ela tem uma dependência econômica de mim, tá? Então, a dependência econômica, tanto dos segurados da segunda classe como da terceira, ou seja, os pais e os irmãos, eles precisam comprovar que dependem economicamente do segurado falecido. E aí existem várias formas de fazer essa comprovação: transferências bancárias, contas que estavam no nome do segurado falecido, coisas que comprovem que ele realmente pagava as contas daquela pessoa e ela dependia economicamente do segurado falecido, tá? Então, teve pais falecidos, não tem cônjuge nem filho, tem pais que dependem economicamente do segurado falecido, automaticamente os irmãos estão excluídos, tá? Só chega na terceira classe, que é a dos irmãos, caso não tenha nenhum dependente nas 2 classes anteriores, que é a do cônjuge e a dos pais, certo? No caso dos filhos e dos irmãos, a idade em que eles continuam na condição de dependentes é até 21 anos de idade, ok?
desde que tenha algum tipo de deficiência, pode superar 21 anos de idade, mas a idade padrão é até 21 anos. E aí algumas pessoas confundem, por exemplo, que lá no direito, né, da pensão alimentícia, por exemplo, o filho que esteja estudando em universidade, ele pode estender a pensão alimentícia até 24 anos. E aí algumas pessoas tentam fazer essa mesma associação para o direito previdenciário. Isso não vale aqui no previdenciário, tá? Então, mesmo que você tenha um filho cursando o ensino superior e ele tenha 24 anos ou 23, enfim, até 24 anos, se ele é acima de 21 anos, ele já deixa de ser dependente, tá? Só vai ser dependente até 21 anos de idade, os filhos e os irmãos. A não ser que esse filho ou esse irmão esteja na condição de pessoa com deficiência. Aí é possibilitado receber, não tem limite de idade, mas isso vai ter que ser comprovado pela perícia médica, né, a questão da deficiência, e aí vai ter que ser apresentado os exames, enfim. Os dependentes, para que eles acessem benefícios previdenciários, eu vou explicar isso quando eu estiver falando de um vídeo para cada benefício, tá? Mas de uma regra geral, eles não têm carência. Alguns benefícios previdenciários que são destinados para os segurados, existem carências, tá? Exemplo, para você ter direito a um auxílio-doença, existe uma carência de 12 contribuições mensais. Existem várias. Para o dependente não existe carência, a não ser uma exceção que para a aposentadoria, eu vou falar disso quando estiver falando das respectivas aposentadorias, o cônjuge, né, sobrevivente, vai ter uma quantidade de tempo limite para receber o benefício, por exemplo, da pensão por morte, a depender da idade que ele tenha. Mas isso eu vou explicar bem detalhadamente quando estiver falando, por exemplo, do vídeo de pensão por morte. É só para te dizer o que aqui nesse vídeo? Que dependente não tem carência. Se a pessoa, o segurado, faleceu, o dependente vai ter direito a receber benefício previdenciário, por exemplo, da pensão por morte. Existem outros serviços também que são destinados aos dependentes. E também, por exemplo, o auxílio reclusão é destinado aos dependentes. A gente vai falar disso quando estiver falando de cada um desses benefícios, tá bom? Aqui o que eu quero que você entenda é isso, que existem classes para cada um desses dependentes e que, tendo um na classe superior, automaticamente os demais estão excluídos. A questão da idade e que quando a gente estiver falando de cada benefício especificamente, eu vou detalhando os detalhes entre o segurado e a questão de como ficam os dependentes em cada um dos benefícios, ok? Era isso que a gente tinha para conversar, espero que você esteja entendendo e continue assistindo os demais vídeos, porque um dá sequência ao outro para você entender quando a gente começar a falar dos benefícios previdenciários, tá bom? Beijos, tchau, tchau! Não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações.